E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para resolver uma integral. Hoje uma integral por substituição e a gente está trabalhando vários assuntos de integrais. Tem várias playlists aí no canal, vocês podem clicar no canal, procurar playlist. Tem integrais de integral por substituição, por partes, trigonométrica e várias integrais. Então vamos lá resolver? Bom, a gente tem aqui essa integral que é integral da raiz de e elevado a 2x mais 2 vezes e elevado a 2x dx. Bom, então primeira coisa para a gente resolver essa integral por partes, por substituição, perdão, a gente tem que escolher uma das duas partes aqui para chamar de uma letra, que a gente chama geralmente de u. Então, eu vou escolher aqui a parte de dentro. Por quê? Porque quando a gente derivar essa parte que a gente escolhe, a gente tem que obter a outra parte. Então, se eu escolher essa parte de dentro, quando eu derivar ela, eu tenho que obter a parte de fora, certo? Então, vamos lá. Escolhendo a parte de dentro, vou chamar u igual a e elevado a 2x mais 2, certo? E aí, quando eu derivo o du, que é a derivada de u, vai ser a derivada disso daqui. A derivada de e elevado a 2x é o próprio e elevado a 2x. Só que como aqui no argumento aqui da exponencial tem esse 2x, a derivada disso dá 2. Então vou colocar aqui que é 2 vezes e elevado a 2x, certo? Mais a derivada de uma constante que é 0. Então aqui apareceu 2 por quê? Porque tem esse 2 aqui no argumento. Eu derivo a própria função vezes a derivada do argumento, certo? Então eu já tenho u e tenho du. Observe que aqui eu tenho e elevado a 2x. No caso eu tenho que colocar dx porque eu derivei em relação a x. Só que eu tenho um 2. Então aqui eu não tenho 2, certo? Eu tenho 2 entre a raiz, mas não é o mesmo daqui. Então eu passo esse 2 cá para baixo do du. Então du sobre 2 igual a e elevado a 2x dx, certo? Então aqui nessa minha função, eu já tenho aqui o e elevado a 2x, que está aqui. E eu já tenho o u, que é o que está dentro da integral, certo? Então aqui essa integral vai ficar igual a integral. O que está dentro da raiz, tudo é u, então fica raiz de u vezes e elevado a 2x dx, que é du sobre 2. Então, vezes du sobre 2, certo? Pronto. Aqui agora o que eu posso fazer é passar o 2k para o lado de fora da integral, só para ficar mais rápido. Então, aqui fica 1/2 do lado de fora, vezes a integral da raiz de u du, certo? Que é a integral de uma raiz? A integral de uma raiz, a gente tem primeiro que fazer o seguinte, só para ficar mais claro para quem não tem o costume. Uma raiz quadrada, quando a gente tem, por exemplo, raiz quadrada, raiz cúbica, a gente tem que é o seguinte, aqui tem um 2, porque é quadrada, só que não mostra. E aqui tem um 1, certo? Então o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente tem uma regrinha que fala que eu transformo em fração esses dois expoentes. O que está do lado de fora, ele vem aqui para baixo da fração no denominador. E o que está aqui dentro, ele continua aqui, ó. Certo? Então aqui, ó, a gente faz uma brincadeira aqui. O que está no sol vem para a sombra. E o que está na sombra aqui protegido vem para o sol. Então, raiz quadrada de alguma letra é essa letra elevada a 1/2. Esse 1/2 veio da raiz quadrada, certo? Se fosse, por exemplo, raiz cúbica, esse 3 aqui ia vir para cá para baixo, certo? Pronto, então como é que a gente faz essa integral? A integral a gente sabe que soma uma unidade aqui. Então, se eu somar aqui 1/2 mais 1, vai ser igual a 3/2, certo? Então, isso aqui vai ser igual... Lembrando que aqui tem o du, a gente não pode esquecer. Então, isso aqui vai ser igual a 1/2 vezes a integral, a gente já vai resolver. Então, eu posso tirar o sinal de integral, colocar um parênteses. Então, 1/2 mais 1 vai ser 3/2. Então, vai ficar u elevado a 3/2 e a gente divide pelo esse valor, sobre 3/2. Pronto, a gente já integrou. Fecho aqui e coloco mais uma constante c. Então, isso aqui vai ser igual. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Pronto, 1/2 eu conservo, 1/2. Aqui é divisão de frações. Eu tenho essa primeira fração e tenho essa segunda. A primeira eu conservo ela quando a gente tem uma divisão de frações. Repito, u elevado a 3/2. Conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida.
A segunda 3/2, então ela invertida vai ser 2/3, certo? Isso aqui vai ser igual. Agora eu faço essa multiplicação aqui, 2 vem para cá, então fica 2 sobre 2 vezes u elevado a 3/2 sobre 3, certo? Aqui eu posso dividir 2 por 2, que dá 1. Então isso aqui vai ficar o próprio u elevado a 3/2 sobre 3 mais c, certo? Só que tem o seguinte, a gente encontrou a resposta, só que no início a gente tinha a resposta em termos de uma raiz quadrada. Sempre quando a gente tem uma resposta, sempre quando a gente tem uma pergunta em termos de raiz, o resultado a gente é conveniente botar em forma de raiz. Então como é que vai ficar isso aqui em forma de raiz? Observe que a gente vai fazer o processo inverso do que a gente fez aqui, ó. O que está no sol vem para a sombra, o que está na sombra vem para o sol. Então eu coloco aqui a raiz já, coloco a raiz. O que está na sombra é o 2 vai ficar aqui, não preciso colocar porque é uma raiz quadrada e não preciso colocar. E o u ele vai ficar elevado ao cubo, certo? Vou abrir parênteses para poder elevar. Só que quem é u? Observe aqui no cantinho do vídeo, quem é u? U é elevado a 2x mais c, correto? Então no lugar do u aqui dentro eu vou colocar é elevado a 2x mais c, fecho parênteses. Isso está elevado ao cubo, certo? Fecho aqui o sinal da raiz. Por que ficou elevado ao cubo? Porque o 3 está aqui. A gente fez o processo inverso. O que está no sol veio para a sombra. Aqui veio a sombra aqui. E o que está na sombra aqui embaixo no denominador veio cá para o sol, 2. Só que a gente não precisa colocar. Isso mais uma constante c, certo? E é isso aí. Por 3 ainda, certo? Pronto. Terminamos nossa integral aqui no canto. Qualquer dúvida pode perguntar. Super rápido essa integral. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.